Será que tá saindo minha voz aí? Perfeito, tá sim. Certo. Bom, vamos iniciar então. Primeiro eu vou apresentar a liga, né? Nós apresentar para o pessoal ainda que é de fora e tal, que não conhece. Nós somos a Liga de Psicanálise da URGS. Nós somos um projeto de extensão aqui da URGS, mas nós temos estudantes de diversas universidades de Porto Alegre, região metropolitana, enfim. E, inclusive, nós temos ligantes de diversos cursos também, né? Não somente estudantes da medicina e psicologia, que é a maioria do pessoal da Liga, mas de outros cursos de todas as ciências, tá? Seja humana, seja exata, seja biológicas, enfim. Basta o estudante ter um grande interesse pela psicanálise, tá? E nós temos três formatos de evento: o Cine, o Lit e o Café. O café é um evento mais livre, assim, que a gente escolhe um tema, é um tema já pré-definido, que a gente escolhe para debater, para conversar com o psicanalista convidado. O Lit, a gente fala sobre alguma obra literária, também com o psicanalista convidado. E o Cine, que é o evento de hoje, que a gente trouxe convidado também, psicanalista, um professor, para nós conversar sobre um filme, né? Still Life, o filme que foi escolhido. Bom, eu vou apresentar então logo o professor Franco. O professor Wilson Franco é psicólogo, mestre e doutor pela USP. Ele realizou aprimoramento em saúde mental em saúde mental no Itapeva. Ele atua como psicanalista em consultório particular e como docente do curso de formação em psicanálise no SEDES Sapientia, acho que eu falei certo. E ele também é autor de diversos livros, dentre eles Os Lugares da Psicanálise na Clínica e na Cultura, também Expressões do Indizível, também autor do livro Autorização e Angústia de Influência em Winnicott, e também o livro Gente Só. Professor Wilson, é um prazer ter aqui com a gente e uma alegria imensa, uma satisfação te receber aqui. E fica à vontade para dar o seu parecer, sua colocação, né, no evento, a sua contribuição, certo? Para mim é uma alegria ter aqui, para todos nós, na verdade. Nós aguardávamos ansiosamente esse evento. Tá bom? Então fica à vontade. Maravilha, maravilha. Bom, boa noite, pessoal. Boa tarde, boa noite. Obrigado aí, Giano, pessoal do Lipsic, pelo convite. Também fiquei bem animado com a perspectiva aqui de poder, né, enfim, estar com vocês, discutir um pouquinho, né, desses temas relacionados ao próprio filme, que aí já vou falar um pouquinho sobre ele, e tudo que vem a partir dali, né. Eu queria, a bem da verdade, começar pedindo desculpas por duas coisas. Uma delas é que eu não sou especializado na área, né? Enfim, nem psicanálise e cinema, nem semiótica, né? Então, os comentários que eu vou fazer aqui têm esse caráter de alguém que se interessa por cinema como um bem de cultura, né? Enfim, mas estou aqui como um cidadão, né, que gosta muito de um filme e quer trocar ideia com né, enfim, colegas e tal. Tem, né, enfim, esse anteparo na psicanálise que eu vou tentar mostrar para vocês porque que esse filme me parece que contribui de alguma maneira, né, para um grupo que, né, enfim, se interessa por debates em relação à psicanálise e cinema. Mas, de qualquer maneira, né, tem esse amadorismo meu em relação ao comentário né, enfim, de cinema. E aí, quanto a isso, eu queria já sinalizar, né? E, além disso, um pedido de desculpas aí por ter escolhido um filme que é de acesso particularmente difícil. Eu não tinha, né, não tinha me ocorrido checar isso, na verdade, né? Enfim, quando o Giano me convidou, e acho que já vou passando um pouco para sinalizar, né, enfim, porque a escolha do filme. Quando o Giano entrou em contato comigo, em nome do Lipsic, para falar sobre, né, enfim, a proposta e tudo, e aí falou sobre isso, de falar sobre cinema, e aí esse filme me veio imediatamente, assim, na cabeça, porque esse filme foi um divisor de águas na minha trajetória do doutorado, né, assim, eu fiz doutorado entre 2015 e 2018,
E eu tive essa oportunidade de assistir esse filme em algum momento por ali, assim, final de 2015, começo de 2016. Maiara acabou de perguntar no chat, gente, vocês me desculpem, eu vou falando, tá? A Maiara perguntou onde se encontra esse filme. Aparentemente alguém achou no site do Sesc. Ali deve ser uma edição um pouco, né, enfim, mais profissional, inclusive com legenda em português. O Giano falou que encontrou no YouTube, ele não foi o único, e aí aparentemente a legenda está em espanhol, então, né, enfim, tem essa restrição. Mas então ele né, enfim, é encontrado pirateado no YouTube ou aparentemente no site do Sesc. Mas eu vou dar uma pincelada sobre a trama do filme e tudo mais. Mas aí, bom, o que aconteceu foi que esse filme, então, ele teve um papel muito importante na minha trajetória enquanto pesquisador, né, porque, né, doutorado é um momento importante na formação de um pesquisador, e eu acabei pensando muito sobre esse filme na época, né, enfim, então escrevi um bocado, inclusive o Giano tinha sugerido, né, que eu mandasse algum tipo de texto de apoio, e aí eu mandei, né, um texto que foi um texto de pesquisa, né, ele nunca foi publicado e provavelmente nunca vai ser, né, eu coloquei ele como né, enfim, tá num link provisório lá, só para alguém que tivesse interesse e tal, mas é isso, é um livro, é um filme que ocasionou muita reflexão para mim. Então, quando o Giano falou, bom, vamos discutir um filme, eu falei, pô, vamos discutir Still Life, não tenho nem dúvida. Aí, depois que eu fiquei sabendo que o filme é de difícil acesso, por isso peço desculpa aí, né, enfim, agradeço àqueles que mesmo tendo essa dificuldade, né, enfim, estão aqui para discutir, espero que vocês tenham conseguido assistir. De qualquer maneira, para alguém que eventualmente, como eu sei que é o caso da Maiara, era da Denise também, mas que ela já saiu, eu vou dar uma sinalizada em relação à trama, como uma das etapas, né, enfim, da minha apresentação, mas eu queria que a gente tivesse um tempinho para conversar também. Então, né, enfim, vou tentar falar um pouquinho da história, e aí contar a historinha mesmo, e aí depois finalizar algumas coisas que eu acho que são uma ocasião boa para debate aqui entre nós. Só alinhar uma coisinha, Giano, quanto tempo você acha que convém eu ocupar com essa apresentação inicial? Quanto tempo a gente tem? Você precisa abrir o microfone. Certo. Bom, normalmente o total de tempo do evento a gente costuma fazer 1h30 de evento, até 2 horas de evento, então depende muito da... Tá. Entre 1h30 e 2 horas o total do evento. Tá ótimo. Tá, vou tentar então não passar de 40 minutos na minha fala para a gente ter um tempo para conversar, porque eu queria realmente ouvir as pessoas em relação, seja ao filme, seja ao que eu tenho, né, enfim, preparado aqui para compartilhar com vocês. Mas obrigado então, Jean. Bom, então, o Still Life, né, foi publicado no Brasil com esse nome, Uma Vida Comum, eu já comento porque eu não acho o nome mais feliz. Mas ele é uma produção de 2013 e ele é muito montado em cima do protagonista, que é atuado por um ator inglês, né, enfim, particularmente talentoso, um cara que chama Ed Marsan, e a história é a história desse sujeito, que, né, enfim, do protagonista, do personagem principal, o nome dele é John May. E o John May é um cidadão britânico, né, enfim, típico londrino ali, que tem um cargo público meio peculiar, assim, que ele é responsável por receber notificação de falecidos que não tenham nenhum tipo de vínculo conhecido, né, então a pessoa morreu, e os vizinhos ficaram sabendo, ou alguém ficou sabendo, a pessoa não, né, enfim, ninguém tomou conhecimento daquele óbito, e aí o John May vai, enquanto representante do Estado, e aí a função dele é procurar conhecidos daquela pessoa, se possível, e se ele não conseguir encontrar, né, responsáveis, aí ele assume a incumbência do Estado de... então proporcionar, né, algum tipo de rito fúnebre para aquela pessoa, né, enfim, para dizer muito pragmaticamente, dar destino ao corpo, né, do falecido. E esse é o trabalho dele, né, então ele tem um escritorinho, que é uma parte importante do cenário, né, então ele trabalha num escritorinho ali, numa repartição pública,
E aí ele atende o telefone, olha, faleceu um sujeito, né, enfim, no endereço tal. Ele anota, ele vai lá. Só que o John May tem esse emprego e ele desempenha esse emprego com uma entrega muito evidente, né? Ele é um cara que leva o trabalho dele muito a sério, né? Então o filme inclusive começa com cenas de vários funerais em que tá só ele, né? Ele é a única pessoa presente na igreja, e aí tá tendo uma cerimônia, né? Enfim, católica ortodoxa, e aí tá tendo uma cerimônia, né? Enfim, tradicional gaulesa, e aí tá tendo uma cerimônia, né? Enfim, com uma toada meio gospel, e ele é o único cara assistindo esses vários, né? Enfim, esses vários funerais. E aí é a partir daí que você tem contato com esse emprego dele, né? Porque tá ele ali assistindo, só ele assistindo esses vários velórios. Aí tem uma passagem ali, né? Enfim, então, aí tem uma apresentação do personagem, que ele tá ali acompanhando esses vários velórios, e aí você vai percebendo que as pessoas que trabalham em volta dele, que têm encargos que de alguma maneira interagem com o dele, né? Então o padre que realiza essas cerimônias, ou o sujeito do necrotério, que é quem dispensa os cadáveres, né? Enfim, para os quais ele já providenciou, né? Enfim, a dispensação, por assim dizer, né? Enfim, a ritualística. Esses caras tem uma relação um pouco irônica com ele fica ali num lugar um pouco de um cara meio bobo, por assim dizer. E ele é representado pelo Ed Marsan, né? Então o personagem tem uma presença muito peculiar mesmo, de um cara que tem uma coisa um pouco boba, talvez, né? Um cara meio simplório, assim. Né? Então ele é ali, né? Enfim, o funcionário que está ali andando com a maletinha dele, e tem vários traços de um comportamento um pouco mais obsessivo, né? Então um cara muito cuidadoso, muito metódico, muito inibido e tudo mais, e aí ele vai então, né, enfim, desempenhando essa tarefa, dá uma impressão de ter muito pouca respeitabilidade, mas ele tá ali fazendo aquele emprego dele, né? Então cada vez que chega um caso, ele vai lá e ele investiga a fundo, e ele pega cada sinal. Então tá ali, né, enfim, o sujeito morreu faz 3 semanas, e aí foi o zelador que foi lá apresentar para ele, porque, né, enfim, tava fedendo e tal. E aí ele vai lá e ele procura, vê foto do gato, e pega cada sinal, abre os álbuns de fotografia, e ele vai procurando qualquer sinal, né? E aí vai ficando evidente que ele de fato se empenha muito na busca para encontrar conhecidos, né? E aí, conforme essa apresentação é feita, aí então o John May vai para casa, e a gente conhece essa outra faceta dele, né? Então ele vai ali daquele jeitinho dele, todo ali meio encolhidinho e tal, chega no apartamento dele, fica evidente que ele mora sozinho, né? Então tem um cabide, ele pendura o terno, e aí ele vai lá e arruma as coisas, não sei o quê. E aí ele tem uma atividade que parece uma atividade em caráter pessoal, assim, que ele tem o álbum dele. Só que esse álbum não é o álbum dos familiares de origem dele. Esse álbum é o álbum onde ele coloca as fotografias desses casos que ele atendeu, né? Ele coloca ali as fotos desses mortos, que ele, na prática, ele não conheceu enquanto eles eram vivos, né? Então tem essa cena, que é uma cena um pouco marcante, assim, nesse sentido, né? E aí, bom, esse é o personagem, ele é quem nos conduz ao longo, né, enfim, de toda a trajetória do filme. Então a gente tem sempre esse cara com essa disposição, desse jeito, só que o filme tem 2 viradas importantes, assim. Uma delas, uma é derivada da outra, de forma que poderiam ser 3, mas basicamente 2. Então uma delas, ele recebe a notícia de que ele vai ser dispensado. Né, enfim, estão precisando cortar custos, a prefeitura está sem grana, não sei o que e tal. Então, nesse esquema de enxugamento da máquina, do aparelho de Estado, ele é desligado. E fica evidente que o chefe dele é um típico administrador.
Então o cara, né, enfim, tira um sarro ali da relação do John May com o trabalho, ele não, né, enfim, mas você tá perdendo tempo, quem se importa com isso? Que diferença faz? Dá um pouco a entender que o John May faz aquilo porque, bom, aquilo serve para ele, né, ele tá fazendo aquelas coisas para ele. Então um cara que, né, enfim, descaracteriza, desqualifica, né, totalmente o trabalho do John May. Aí tem um debate possível sobre o papel do Estado, que eu vou querer recuperar depois, né, se vocês estiverem comigo até lá. E aí ele recebe então essa bomba. Trabalhou 22 anos como funcionário público, a vida dele está claramente organizada em torno daquele trabalho, né, enfim, é o centro de gravidade da existência daquele sujeito, e ele vai ser desligado. Corte de custos, tal. Essa virada vai abrir a oportunidade para a gente ver aparecer uma outra relação com o trabalho dele, que a pessoa que herda as funções dele, ele é desligado, uma outra pessoa assume as funções dele, e ela faz de maneira eficiente. Ela é muito eficiente no trabalho. Então, o que ele ficava ali, investigando os aposentos, procurando sinais, tentando imaginar como era aquela pessoa quando ela era viva, tentando entrar em contato com qualquer pessoa que pudesse conhecer aquela pessoa. Olha, venha para o velório, o sujeito faleceu, vamos lá enterrar, não sei o quê. Essa pessoa, bom, morreu, crema, joga o pó, né, enfim, no meio do mato e acabou. Então ela resolve as coisas rapidamente, assim, né? Então ela claramente economiza dinheiro do Estado nesse sentido, né? E aí aparece um contraste super importante no filme. Porque como ele tem esse ritmo, como quem é o narrador, né, quem é o suporte, né, a âncora do filme é o John May, você vai naquele ritmo, e aí o ritmo dela muito claramente atropela a narrativa do filme. E aí a gente consegue perceber a violência do trabalho dela, que é uma coisa que eu acho importante para a gente discutir, né? Porque a gente vive em tempos, né, com uma demanda de produtividade e de eficiência muito grande. E aí, né, enfim, um cara como John May parece ridículo, assim, né? Ele pega um caso, bom, a pessoa morreu, ninguém veio reclamar o corpo, e ele fica lá, e ele é pago pelo Estado, né? E ele fica ali, telefone, corre atrás e pergunta e não sei o quê. E essa outra pessoa vai lá e resolve. Bom, melhor, né? Agora, do jeito que o filme nos apresenta essa situação, fica muito claro como essa relação de eficiência do Estado, essa relação de corte de custos, de tentar otimizar, como isso desumaniza os vínculos. Isso fica muito forte, não porque o John May seja um personagem romântico, fantástico, super cativante, né, um candidato a herói nacional, não isso. Ele continua sendo um cara bastante bobo, mas a violência dela fica muito marcada. Então eu acho que tem essa trama, né, que é uma das aberturas do filme, de alguma maneira, a partir da apresentação do personagem e da premissa, a gente então tem essa abertura para essa dimensão, né? Então esse trabalho dele é um trabalho excessivo, porque ele não é eficiente, porque ele não é instrumental, porque ele não é rápido, e por isso a gente não quer isso. A gente quer cortar esse cara, e a gente quer apagar essas pessoas. Se a pessoa morreu, joga fora, né? O chefe do John May praticamente fala isso. Se a pessoa morreu, joga fora, né? Muito a maneira como aqui em São Paulo, por exemplo, né, vocês estão aí no Rio Grande do Sul, mas, né, enfim, como aqui em São Paulo, por exemplo, foi dito praticamente do mesmo jeito pelo Paulo Maluf, que foi um prefeito, né, enfim, famigerado aqui de São Paulo, que construía avenidas que passavam por territórios onde tinha habitações irregulares. E o modo que a prefeitura lidou com isso foi muito parecido com esse modo eficiente, né? Então chegavam os tratores, eles tinham conseguido desocupar 10 casas de 30 que tinha ali, e eles derrubavam as 10. 2 ou 3 caíam em cima ali, de criança, de quem quer que seja. E a casa fica esburacada, eles estão derrubando a rua. A pessoa fica ali. E tá o recado dado. A gente vai passar por cima de vocês. É simples assim. A gente vai passar por cima de vocês, né? Essa narrativa, eu acho que é apresentada de maneira muito clara, muito veemente, nesse filme, ainda que, de novo, não seja... O filme está muito longe do melodrama, ainda que o gênero dele seja drama, ele é um filme de drama, ele não é um filme apelativo nesse sentido, né? O filme inteiro tem uma toada monótona,
Eu até convido vocês a ouvir a música tema, né? Essa é fácil de achar no YouTube, né? Então a música tema, a música super paradona, assim, né? E ela é composta como uma fuga, né? Então ela é meio repetitiva e é o mesmo tema e tal. Tem um momento bonitinho, violinos e tal, mas ela inteira é muito, né? E esse é um mote do filme que eu acho interessante, que é a denúncia, de alguma forma, dos excessos desse ritmo, né, enfim, acelerado, da eficiência, da instrumentalidade, do pragmatismo, não em defesa de algum valor humano fantástico, lindo, divino, maravilhoso, alguma coisa bonita, tocante, que a gente chora e acha lindo, mas porque tem alguma coisa que insiste, né? Mesmo o personagem mais vazio, que é o John May, você não sabe nada da história dele, mesmo esse personagem totalmente esvaziado, ele tem uma presença ali. E a insistência dessa presença. Né? E aí eu acho que isso diz um pouco de uma sociedade. Né? Então, não para cultivar os excelentes ou a nossa possibilidade de dançar balé no meio da rua e ser feliz e ouvir música, mas a insistência da existência. Né? Essa coisa, né, enfim, da flor que nasceu no concreto, sabe? Né, enfim, é um poema, eu acho que é do Drummond, não sei, mas, né, enfim, que ela é feia e ela é pequenininha, mas ela tá lá, e por ela a gente tem que parar o trânsito, né, enfim, esse indicativo, que eu acho que é um dos plots, por assim dizer, do filme, que aparece, então, como eu disse, é um desdobramento, né, da premissa fundamental. Você tem o John May e o emprego dele, aí ele é mandado embora. Tem uma outra trama, que é a trama mais regular, é a trama mais redondinha, né? A trama mais hollywoodiana, que é o quê? Ele, logo antes de ele receber esse aviso de que ele ia ser dispensado, ele recebeu um último caso. Ele tinha recebido um caso naquele dia. E aquele caso causou um estranhamento nele. E o tema do estranho é outro tema muito forte no filme. E é um tema que tem uma relação com a psicanálise muito forte também. Então, esse caso causou muito estranhamento nele. E a gente vê esse estranhamento logo que ele atende o telefone. Bom, eu estou do serviço, blá, blá, não sei o quê. Aí a pessoa passa o endereço e você vê ele parando ali. Ele está anotando e ele para. E ele estranha ali, ele dá uma bugada rapidinho, assim. E aí, quando ele vai visitar, aí você percebe. O morto mora no mesmo prédio que ele, no bloco oposto, num apartamento que é o simétrico, né? Enfim, é o exato oposto pelo vértice. Então, né, enfim, se o John May mora no 73A, por assim dizer, o Bill Stoke, né, que é o sujeito que morreu, mora no 73B. Né? Eles moram logo de frente um para o outro. E isso gera esse estranhamento no protagonista. O John May vai lá visitar e ele estranha aquilo. E essa história vai nos acompanhar ao longo do filme quase inteiro, porque esse caso é o último caso dele. Quando ele é mandado embora, é a pergunta que ele faz para o chefe. Né? Olha, eu acabei de pegar um caso. E aí o chefe fala, bom, 3 dias você resolve aí. Do tipo, foda-se, né? Resolve aí, não me enche o saco, né? Mas ele recebe esse caso para resolver. 3 dias, vou dar um pequeno spoiler, 3 dias não vão dar conta, ele acaba pegando mais tempo para trabalhar, ainda que o chefe fala, bom, faz por sua conta. Eu te dei 3 dias, se não resolveu em 3 dias, é problema seu. Vai você e o caso morrer abraçado um no outro. E, bom, de fato é isso que acontece. Agora foi spoiler. Mas, enfim. Essa história do John May com o Billy Stoke, essa história é um pouco a grande trama do filme. Né? Se o filme fosse hollywoodiano, né, então um deles seria o Johnny Depp, o outro seria o Nicolas Cage. Assim, né? Enfim, eles são meio que co-atores ali. Só que o Billy Stoke está morto. Né? Então, o Billy Stoke está morto quando ele aparece na história, e ele não aparece, porque ele de fato está morto, né? A história inteira. Só que ele reflete algo muito importante do John May, e essa é uma discussão importante do filme, porque a relação do John May com esses, né, enfim, com o trabalho e com os casos que ele pega, de fato é uma relação implicada.
Então, a relação dele com esses caras, você percebe que tem aquele álbum de família, né, que eu falei que ele tem, que ele cultiva ali. Esses caras que morreram sozinhos, né, que ninguém reclamou, eles de fato parecem ser um pouco agente do John May, né? Parece que ele se encontra lá. Só que isso não é retratado no filme de uma maneira sofrida, né? Ele é um pobre solitário que não tem ninguém na vida, né? Enfim, não é por aí que a coisa passa. É no sentido de esse sujeito tem um esvaziamento em relação ao ritmo da vida que aparece na cidade. A relação dele com o tempo dele, com a existência dele, com, né, enfim, a cidadania dele, por assim dizer, ela é desconectada desse ritmo que nos toca a todos, né? Porque no nosso contemporâneo a gente pode dizer que as pessoas são um pouco conduzidas por um ritmo, né? Não é você que dita o seu ritmo, tem uma urgência à qual a gente tem que responder. E o John May é esse cara que, assim, de alguma maneira ele caiu numa vala. Ele não tá nesse ritmo, ele tá num outro lugar. E ele ficou instalado nessa repartição e as pessoas não dão muita bola para ele, mas ele tá colocado na cidade a partir de um lugar. Então, né, enfim, a Joana Dalmolin perguntou como assim relação implicada. Ele tem uma implicação com a cidadania desses que morreram do lado de fora do vínculo, né, enfim, do pacto social. Essas pessoas que morreram sozinhas e que ninguém as reconheceu, o John May ocupa esse lugar de ele as reconhecer. E mais do que isso, ele conecta elas entre si no álbum de família dele. Ele tem esse álbum em que ele põe essas pessoas todas como se elas fossem uma família. Como se elas fossem relacionadas entre si. O conceito, a Joana Dalmolin está perguntando, vou tentar me fazer entender aqui. Joana, então, no conceito de implicação, você quer abrir o fone, o vídeo e tentar explicar um pouquinho qual é a questão, para ver se consigo te ajudar? Prefere não? Oi, prof, eu posso abrir sim. Ui, peraí. Oi. Oi. Agora não deu microfonia, que eu tô olhando na TV. Eu não entendi o conceito de implicação, eu não entendi porque é uma relação implicada, isso que eu não entendi. Fiquei meio perdidinha. Tá, então, porque assim, a relação dele com essas pessoas com quem ele trabalha, porque acho que ele trabalha como se elas fossem pessoas, ele enxerga elas ali, ele não trata elas como objeto, elas também não são clientes, e elas não são instrumentalizáveis para ele. Tá, então, apesar da acusação que o chefe dele faz, fala, bom, você tá fazendo isso por você, né? Você é um cara sozinho, então você providencia essas festinhas aí, fica o cara tocando música gaulesa ali, e você curte uma farra de graça, né? O chefe insiste em ver instrumentalidade. E o John May, apesar de ele não é um militante, tá? Em momento algum, ele vai lá e bate no peito e fala, eu defendo uma sociedade com outro ritmo, com outro tempo, isso aqui sou eu, não é ele. Né? Ele tem lá o tempo dele, ele, como eu disse, ele meio caiu numa vala ali, né? Num ritmo outro. Mas a conexão dele com essas pessoas com quem ele trabalha, todas elas já estão mortas quando ele conhece elas, né? Mas ele se implica naquilo no sentido de que ele investe algo de si. Ele trata aquilo como um encontro. É claro que, fundamentalmente, aquilo é um desencontro. Porque aquelas pessoas não estão lá, desse ponto de vista corporal. Mas eu acho que a gente pode fazer uma metáfora do ponto de vista da alienação. Né, se a gente pensa, né, enfim, psicólogos, psicanalistas que trabalham, né, enfim, com pessoas com sofrimento grave, acontece muitas vezes de o tom do encontro ser o desencontro. Né, você meio que nunca consegue acessar a pessoa, ou você nunca consegue muito se fazer entender. Né, enfim, para quem tem clínica, isso talvez soe familiar para vocês. Né? Às vezes a gente, o nosso encontro na clínica, ele é fundamentalmente um desencontro.
E o que eu acho que o John May atesta, às vezes, tá? Não sempre, mas às vezes e acho que isso tem a ver com alienação, que é uma pauta importante do filme para mim, né? Então, a conexão do John May ali não é que ele entenda elas de verdade. Inclusive, um pouco do humor que aparece no filme é pela indicação de que ele faz umas especulações meio nada a ver ali. Mas o fato é que ele promove um encontro ali. Ele promove algo que tem a sensibilidade do humano no sentido daquilo que importa. E não importa porque é grandioso. O John May não é um herói. Mas é como se o John May fosse uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho de um trem que tendencialmente atropela todo mundo. Então aí eu acho que entra um ponto importante para a nossa sensibilidade em relação à sociabilidade, em relação ao cuidado, né? Que aí a questão para mim, para além da clínica, eu acho que o John May é uma boa figura para a gente pensar o cuidado, as relações de cuidado, porque ele é um cara que me parece representar a figura de um profissional de cuidado. E ele trabalha com o cuidado em relação aos sócios, no geral. Ele não cuida dos mortos, porque eles de fato morreram. E ele não parece ter muito engano em relação a isso, ele sabe que eles morreram. Mas ele tem uma função na sustentação social, ele é um funcionário do Estado, no sentido em que o Estado deveria ser, né, que é a salvaguarda da nação enquanto uma comunidade. E a comunidade é uma comunidade de destino. Então, né, enfim, aqui eu estou entrando numa teoria social que vocês não precisam me acompanhar. O ponto é, o John May ali trabalha como um profissional de cuidado no sentido de que ele ampara condições de vida comum. E esse trabalho é um trabalho que eu acho que a gente precisa manter no radar quando a gente se dedica à clínica no contemporâneo. Isso por quê? Porque tem uma invocação, tem uma convocação. Peraí, rapidinho, eu vou dar esse movimento, mas Joana ajudou? Situou? Fez sentido? Sim, muito obrigada. Da hora, ótimo. Então eu estava falando da clínica do contemporâneo, né? A clínica no contemporâneo tem uma convocação que me parece que a gente tem que resistir a ela, tá? É claro que isso não significa fazer o oposto dela, mas isso significa não se deixar determinar completamente por ela. A invocação que pesa sobre a clínica atualmente é de ser um trabalho de adaptação ou descarte. Então você, né, enfim, vai atender alguém enquanto psicólogo ou enquanto psicanalista e, bom, o seu trabalho é lidar com a dimensão em que aquela pessoa não consegue se adaptar. Né? E isso é uma invocação, isso vem através do discurso, seja do próprio paciente, não do sujeito, né, mas do paciente, seja dos familiares, seja da comunidade dos profissionais dentro da qual você está inscrito, né, seus colegas, né, psicólogos ou psicanalistas, seja da sua possibilidade de lidar bem consigo mesmo, né, porque vocês devem imaginar que tem um custo narcísico importante se você recebe uma pessoa em tratamento e essa pessoa está fazendo, vamos dizer, ela está fazendo análise com você faz 5 ou 6 anos, e o fato é, instrumentalmente, materialmente, pragmaticamente, não é que essa pessoa está ganhando mais dinheiro, não é que essa pessoa está com mais amigos, não é que essa pessoa está se referindo como alguém mais feliz, não é que essa pessoa está parecendo melhor. Se você tem que lidar com essa imagem, isso às vezes traz um mal-estar para o clínico que me parece denotativo dessa invocação, dessa pressão. Tá? Do quanto pesa sobre nós essa tarefa. Então, né, enfim, tem o chefe do John May, que é o Mr. Pratchett lá. O Mr. Pratchett é esse cara. Bom, você tem que fazer as coisas acontecerem, cara. Né? Você tem que ganhar dinheiro, o cara tem um carrão ali, né? Enfim, ele tem uma relação muito instrumental com as coisas, né? Essa convocação, de alguma maneira, pesa sobre nós. Tá? E isso como cidadãos no
contemporâneo, né? Então você vai atender uma pessoa e isso de alguma maneira está inscrito no horizonte, isso acolhe o encontro. E eu acho que o John May aponta, né, enfim, o trabalho do John May aponta para uma inserção outra que insiste em não se deixar reduzir à utilidade do trabalho. O trabalho dele não é útil. Aí é que tá. Mas, ainda que o trabalho dele não seja útil desse ponto de vista utilitário, o trabalho dele confere sustentação. Porque ele organiza essa sociedade em que as pessoas se importam. Né? Ele é o representante último disso. Né? Ele está no lugar limite em relação a isso. Essas pessoas que não têm, né, enfim, um pai ou uma mãe, ou um irmão, ou uma tia, ou um tio, ou um sobrinho, ou um neto, ou um amigo do trabalho, não tem ninguém que vai lá e, olha, eu vou, né, enterrar essa pessoa, eu vou enterrar esse morto. Quando não tem ninguém para enterrar esse morto, o John May vai lá e ele não só enterra esse morto, mas ele faz o trabalho de enterrar esse morto. Né? Enterrar o morto é um trabalho simbólico, não é um trabalho material. Tá? Sem julgar os coveiros, mas enfim, o trabalho de enterrar o morto não é o trabalho do coveiro, é o trabalho da comunidade. Quando morre alguém, ou a comunidade inteira acolhe aquele acontecimento, ou aquela comunidade trabalha contra a própria ideia de ela ser uma comunidade que é indiferente a quem fica para trás, no limite não é uma comunidade. Tá? Eu não sei se isso fica claro para vocês, né? Enfim, mas eu acho que tem um argumento ali no filme e que ele fica muito marcado em relação, né, enfim, a esse impulso do contemporâneo, que é de se importar com os nossos mortos. Tá? É claro, né, enfim, tem uma frase do Marx, eu não vou lembrar onde está, eu acho que está no 18 Brumário, que ele diz, olha, bom, a revolução é quando os mortos vão ser deixados para enterrar a si mesmos. Eu não estou dialogando com isso, porque o que o Marx está falando ali é uma outra coisa, né? O que o Marx está falando ali é no sentido de a gente deixar de ser determinado pela nossa história, pelo nosso passado. Mas o que eu estou falando aqui da comunidade não é em relação a honrar o nosso passado, tem a ver com honrar o nosso destino. Tá? Então eu acho que tem uma vontade que eu estou, né, enfim, convidando aqui a gente a considerar, que eu acho que o John May encarna, que é a vontade de sustentar a sociabilidade, porque no limite é disso que se trata. Né? Quando a gente vê, tem essa cena que, como eu disse, é uma cena muito forte, né, dentro do filme, para mim impactou muito, assim, a primeira vez, a segunda vez também que eu vi o filme, quando aparece essa pessoa que pegou o caso, né, assim, pegou o cargo, na verdade, do John May, que é a Miss Pilger lá, quando a Miss Pilger tá virando as cinzas, né, enfim, na praça, e aí tem uma pilha de potes com as cinzas de várias pessoas que morreram, e ela tá jogando aquilo ali. Para mim, aquela é uma referência direta ao nazismo, e não o nazismo enquanto ideário, mas a relação do nazismo com a instrumentalidade, porque tem um argumento, né, esse é o argumento do Bauman, né, do Zygmunt Bauman, que ele fala, tem um livro dele que chama Modernidade e Holocausto, que ele fala sobre como posta a relação da modernidade com a eficiência, com a racionalidade, com a instrumentalidade, o projeto nazista acaba sendo um desdobramento previsível dessa lógica, no sentido de que o programa nazista é esse programa de, bom, quem a gente tem que matar para a gente crescer? Por onde a gente passa por cima de quem se a gente quiser fazer sucesso? E essa ideia, né, essa ideia é uma ideia que está posta no contemporâneo para além das pessoas que são simpatizantes do nazismo, né, enfim, neonazistas ou o que quer que seja. Né, essa ideia é uma ideia mais pervasiva, no sentido de que ela nos toma de maneira mais sutil. Então, toda vez que a gente sente que a gente não pode cuidar de alguma coisa, porque o tempo urge, né? Olha, por que eu vou ficar fazendo, né? Enfim, isso aqui, bom, é muito mais rápido se eu atravessar ali, e aí esses aqui, bom, que se fodam eles.
toda vez que a gente faz isso, tem essa nota de fundo, que é esse descomprometimento com a vida comum. Nesse sentido, o título faz sentido. Nesse sentido específico, né, da vida comum, no sentido da vida compartilhada, o título do filme faria sentido. A questão é que, é claro, a evocação do filme, do título, passa um pouco para banalidade, ou, né, enfim, para alguma coisa da ordem da simplicidade, como se o John May fosse um cara simplório, e isso me parece que trai um elemento importante do título. Quando o título em inglês, né, o Still Life, lá, a expressão em inglês pode ser traduzida de várias maneiras, né? Então, Still Life é natureza morta, né? Natureza morta é um Still Life, enquanto gênero artístico, né? Quando eu faço um quadro, né, enfim, uma maçã, não sei o que, blá blá, isso é Still Life. Então, né, enfim, eu acho que ele aponta para isso, para a permanência de alguma coisa que no mais é transitória, é fugaz. Still Life também mostra uma ideia de isso ainda é vida, porque still, né, enfim, o termo em inglês, né, pode ser considerado uma locução de ainda é, né, eu ainda estou vivo, I'm still alive, então still life isso ainda é vida, de alguma forma, né, e aí eu acho que isso é provocativo, nesse sentido, né, e tem uma outra conotação do, a vida parada, né, still life também é a vida parada. E aí entra uma evocação que eu queria compartilhar com vocês, mas daqui a pouco eu vou querer ouvir vocês um pouquinho. Depois eu posso falar, né? Enfim, eu sei falar 200 horas, mas eu queria, né, enfim, finalizar essa exposição inicial e aí eu ouço vocês um pouquinho. Queria, né, muito, pelo menos. Que é os diálogos que o filme faz e que eu acho que vale a pena a gente manter em vista. Que é um deles com um livro do Dostoiévski, que chama O Duplo, e aí o Duplo é a história de um cara que ele vai no médico, e aí ele, né, enfim, ele não entende muito bem, porque ele é um cara meio simplório, e aí ele sai da consulta meio perturbado, e aí ele vê uma charrete, né, enfim, super chique, da nobreza e não sei o quê, e a partir dali ele tem um quadro meio confusional, e ele começa a encontrar um cara que tem o mesmo nome que ele e que faz o mesmo trabalho que ele, só que esse cara é muito mais bem sucedido do que ele. E essa figura do duplo aparece muito no filme. E o duplo remete um tanto à noção psicanalítica, né, a noção freudiana de estranho. A ideia do estranho no Freud, né, o estranho que foi traduzido, né, como estranho, como insólito, como infamiliar e agora como incômodo. O estranho para o Freud é quando a gente se confronta com algo que, por um lado, a gente reconhece, por outro, a gente sente que não deveria reconhecer. Tem uma marca de estranhamento, né, no sentido de ter uma diferença no fundo, que é uma diferença perturbadora. Então não é só achar alguém que é parecido comigo, mas alguém que é mais parecido comigo do que eu gostaria. Essa é a ideia de estranhamento no Freud. E o estranho tem a ver com o fato de que, num momento importante, em mais de um, né, momento importante na vida do sujeito, o sujeito tem que submeter moções importantes para ele a recalque. Ele tem que deixar de considerar coisas que eram importantes para ele. Quando algum estímulo externo me remete a essas coisas, tem um efeito psíquico que é o de estranhamento, que é, então, tanto um fascínio quanto uma repulsão. E aí eu acho que o filme retrata um tanto dessa coisa do duplo através da relação do John May com os mortos, né? Ele tem uma relação muito íntima com os mortos no geral, mas ele também tem uma relação com o tal do Billy Stoke, né? Que é o último caso dele. Porque esse cara também era um solitário, também era um errático, mas era um cara que tinha explosões de vivacidade, né? E eu acho que isso convoca muito o John May. Então tem esse tema do duplo, que eu acho que é um tema interessante. A nós, para cá, né, para o nosso debate, eu acho legal pensar no duplo no sentido de novo, do nosso encontro com
os vulneráveis, os inadaptados, os imprestáveis, aqueles com sintomas acachapantes, com sintomas incapacitantes, pessoas que de alguma maneira nos convidam, né, a um distanciamento. Mas aí eu acho que vale a pena a gente reconhecer o efeito do duplo, porque tem algo de nosso ali. E aí o risco é de a gente ter uma repulsa por aqueles que não se adaptaram. E esse é o ritmo da máquina que atropela. Esse é o ritmo, né, enfim, de uma sociedade que não cuida dos seus. E aí eu acho que o John May tem um outro personagem a que ele alude muito insistentemente, me parece, que é o Bartleby. Eu não sei se vocês ouviram falar, o Bartleby é o protagonista de um conto do Melville, do Herman Melville, que é o cara que escreveu Moby Dick. E esse conto é centrado na figura do Bartleby. O Bartleby é um cara que ele vai trabalhar em Wall Street, né, então, né, enfim, a avenida mais movimentada da cidade, mais movimentada do mundo da época, isso é pré-29, 1929, e aí o Bartleby consegue um emprego no escritório de advocacia, e aí ele tá lá fazendo o trabalho dele, mas em um dado momento ele para. E aí ele para, e o chefe ali do escritório fala, pô, então, Bartleby, tem que copiar ali o negócio. E aí o Bartleby responde sempre com uma colocação do eu preferiria não. Então imagina a avenida mais movimentada, um escritório super atribulado, 1000 prazos, 1000 coisas acontecendo, e aí um escrivão tá ali, e ele fala, olha, eu prefiro não. E aí o cara fala, olha, mas se você não vai trabalhar, você precisa ir embora. E aí o Bartleby olha para ele e fala, eu prefiro não. E esse personagem, ele tem uma coisa que é claro que tem a ver com o estranho, né? Tem a ver com o duplo nesse sentido, né? De ser uma coisa muito perturbadora, né? Assim, tem uma ruptura ali com um ritmo, né? Mas tem uma coisa interessante que é o papel do Bartleby, o que o Bartleby representa, né? Ele é mais uma metáfora do que um cidadão propriamente. Mas o Bartleby representa essa insistência em não se dobrar. Tá? Então, o Bartleby, com essa singeleza dessa resposta, né? Olha só, que coincidência boa. A Débora está contando que no último Lipsync Lit debateu-se o Bartleby. Bacana, que ótimo. Então, o Bartleby, eu acho que ele aponta um tanto para esse lastro que a gente, né, enfim, não é que alguém representa aquilo, né, enfim, ele é indiciário disso, mas eu acho que isso tem uma função cidadã, tá? Então não é que o Bartleby seja um cidadão exemplar, nem é que o Bartleby seja um militante. John May, que é o protagonista do Still Life, né, do filme que a gente está discutindo, mesma coisa, ele não é um cidadão exemplar, ele também não é um militante, mas ele mora num posicionamento que a gente precisa não perder de vista, que é essa possibilidade de parar o trânsito para olhar para aqueles que não podem ser esquecidos, que não podem ficar para trás. Então, né, enfim, quem não se adapta ao ritmo vai ficar para trás. Essa sociedade não é aceitável. Uma sociedade que está disposta a atropelar quem não se adapta, essa sociedade perdeu coisas que, no fundo, são viscerais para a própria noção de sociedade. Tá? É claro que toda a sociedade vai, eventualmente, condenar, vai expurgar, vai proscrever, vai condenar à morte, né? Enfim, é claro que toda a sociedade, de alguma maneira, regula o fora. Mas uma sociedade não deveria poder esquecer os seus. Esse é o ponto. Né? Enfim, uma sociedade pode, é claro, julgar alguém. Né? E uma sociedade pode, é claro, sentir que tal coisa é intolerável e que, portanto, aquela forma de cidadania não será aceita e que aquele cidadão, naqueles termos, será proscrito. Isso toda a sociedade faz. Eu não estou falando que só às vezes acontece, isso sempre acontece. Mas o que eu estou falando aqui é uma coisa mais singela, que é passar por cima, que é não tomar conhecimento. Uma coisa é a sociedade olhar, tomar conhecimento e repudiar. Outra coisa é a sociedade não tomar conhecimento. Tá, então eu acho que tem um ponto aqui, uma diferenciação, né, que a gente precisa fazer, porque ela nos diz respeito.
né? Assim, e eu acho que desrespeito enquanto sociedade, esse é um nível do debate que a gente pode fazer, e nos diz respeito também enquanto profissionais do cuidado. Porque a gente vai, né, ser convocado a ocupar essa função de adaptadores de desadaptados. A gente vai ser convocado a ocupar o lugar de quem lida com quem não se ajustou, como se a nossa tarefa fosse ajustar. E aí entra o recado do John May. Você entende, né, Fih? Olha, ninguém reclamou esse corpo, faz 3 semanas, o Estado tem que fazer alguma coisa. O John May poderia fazer o que a Miss Pilger fez. Olha, taca fogo, foda-se. Eu não vou tomar conhecimento. Agora, a insistência do John May em falar, eu vou parar tudo, eu vou tirar o dia, eu vou olhar para essas fotos. Ninguém se importa, mas não pode acontecer de ninguém se importar. Tá? Então, e aí eu acho que entra esse trabalho, né, dos profissionais de cuidado, que é essa função de salvaguarda. Porque, em alguma medida, os sofrimentos psíquicos, né, enfim, que acometem aqueles que vão procurar o nosso trabalho, tem uma certa dimensão de sofrimento social, na medida em que essas pessoas não conseguem uma plataforma de reconhecimento, de negociação e de implementação do desejo delas. Então elas são colocadas do lado de fora. E aí a gente pode conhecer uma sociedade que atropela essas pessoas, passa por cima. E a gente pode ser colocado no lugar de quem vai puxando para dentro. Nenhuma dessas funções é compatível com uma sociedade respeitosa com os seus. E extrapolando um pouco o argumento, nenhuma dessas funções é compatível com uma sociedade que seja representativa de uma comunidade, de um pertencimento comunitário. E aí, de novo, eu não estou sendo nativista, eu não estou falando que brasileiros têm que cuidar de brasileiros, temos que nos dar a mão e cantar o hino, não tem nada a ver com isso, porque não tem a ver com a origem, tem a ver com o destino. A questão não é de onde a gente vem, a questão é para onde a gente vai. Então, a gente poder parar o trânsito, porque a gente não pode deixar se perder essas pessoas que não estão se encontrando, isso não tem a ver com valorizar, né, enfim, as nossas fundações, os nossos começos, né? Isso tem a ver com sustentar os nossos propósitos enquanto humanos. Que, né, enfim, aí vou filosofar um tiquinho, mas é só para finalizar aqui, né, enfim, tentar dar uma cravada bonita, né, em clima de Olimpíada. Tem uma ideia do Bergson que é muito simpática, assim, no Evolução Criadora, que numa passagem que chama Matéria e Memória, que aí ele fala, olha, tem uma coisa interessante da inteligência, e particularmente da inteligência dos humanos, que ela não é adaptativa. O que é adaptativo é o instinto. Pensa numa vespa que ela pousa na aranha e ela vai depositar os ovos dela sempre no mesmo lugar, de forma que a picada paralisa aquela aranha e quando o ovo nascer, ele vai estar próximo ao conteúdo adiposo que vai alimentar aquele filhotinho para que ele vire uma vespa de sucesso no futuro. Nada mais adaptativo do que isso. A inteligência dos humanos, a capacidade de filosofar é profundamente disfuncional. A questão não é se adaptar. A questão é criar um mundo que faça sentido para nós. Essa é a arte dos humanos. Né? Então eu acho que tem uma coisa interessante do John May ali, que é insistir em dar sentido. Né? Uma pauta que eu acho que pode definir o filme, e aí eu espero, né, enfim, que quem não assistiu o filme possa assistir depois, e a gente possa, né, enfim, aí vocês me dizem se faz sentido para vocês, mas o John May é esse cara que prefere não aderir ao ritmo, porque ele insiste em dar sentido. Né? E ele leva isso até o fim. Esse é o ponto, né? Então, esse é um pouco esse ponto da insistência, que eu acho que está no título em inglês e se perdeu no português. Né? Isso ainda é vida. Né? E aí eu acho que tem uma coisa... É isso, para mim, sei lá, esse filme me encanta, e aí, desculpa, né? Eu queria que a gente conversasse, estou aqui falando há 1 hora, uma matraca. Mas, então, essas considerações que me ocorrem de partida para disparar a nossa conversa a respeito desse filme, que eu recomendo muito. Não porque seja um filme fantástico, mas porque, né, enfim, ele é um filme que eu acho que toca em pontos delicados, por isso, especificamente por isso. Então, é isso. Obrigado pela atenção, né, enfim, enquanto eu monopolizei o microfone, agora espero que a gente né, enfim, possa pensar todos juntos aqui. É nóis.
Bom, pessoal que quiser acrescentar alguma observação, algum comentário, fica à vontade, tá? Mas esse filme, eu achei, do início ao fim, assim, é um filme que me trouxe, assim, uma vontade de ver o que ia acontecer com tudo aquilo, né? E me trouxe bem essa ideia de, tem uma hora que o colega, bem no início do filme, o colega fala, eu tenho mais saídas do que entradas nesse dia. Daqui a pouco eu vou ficar sem ser visto, né? Quer dizer, isso dá aquela ideia de não mais ter dinheiro. Parecia que o amigo dele estava ali, fazendo cruzadinha, matando tempo e tal. Era uma coisa que logo ia se não precisar mais e tal, né? Tudo por conta desse avanço, de aspas, né? Essa evolução. Porque, na verdade, a ideia daquele departamento era justamente mudar aqueles cargos, né? Poderiam deixar de ter um peso financeiro. Né? Inclusive, o chefe dele fala, né, dos Tassi, eu achei muito interessante, ele fala, os mortos estão mortos, os funerais estão todos vivos, ninguém não precisa, sei lá, se ninguém está vendo, não precisa se preocupar, né? Porque os que estão vivos poderiam, é melhor eles nem saber, né? Tipo, dá na mesma, né? E aí a gente cai naquela história da ética também, né? Porque por que eu vou fazer isso se ninguém se importa, né? Ou por que eu vou fazer isso se ninguém está olhando, né? E aí existe esse contraponto, né? Entre eles, que é uma diferença de pensamento tão grande entre eles, que inclusive ele respondeu, né? Não sei, eu nunca tinha pensado dessa maneira, né? E que veio esse conflito, assim, né, de pensamento, é parecido também com o Barton, que a gente, eu acho que foi semana passada, a gente debateu o livro o Barton, e me lembrou muito, assim, que tinha momentos que ele ficava, assim, ele parecia que ele queria ver um sentido em tudo. Ele parava em algum local, assim, quando ele ia fechar a porta, antes de fechar a porta, ele olhava, assim, e aí ele olhava, sabe? Parecia que ele estava buscando um sentido em tudo que ele fazia, assim, e pensava, e, e a correria do dia a dia não nos permite fazer isso. Então, foi muito legal a reflexão. Que legal, que legal. Essa colocação do chefe dele, né, do tal do Pratchett lá, eu acho super forte, assim, né, enfim, quando ele diz, né, enfim, os funerais são para os vivos, cara, e é mentira. Os funerais não são para os vivos, assim, como se fosse uma forma de entretenimento, né, como se fosse uma coisa que você faz, assim, né, os funerais são para a sociedade como um todo. Né, assim, tem essa coisa que é muito forte na antropologia desde faz muito tempo, né, assim, de antes do Levi-Strauss, assim, né, a morte é uma ameaça ao campo do simbólico, como um todo, né, a morte é uma ameaça em potencial para todos. Então, o funeral não é para a família poder se despedir, é muito mais do que isso. Né, e acho que quando a gente pensa na pandemia, por exemplo, né, acho que isso trouxe essa questão, né, com particular força, né? Tanta gente que não pôde fazer esses rituais da maneira como eles estão consagrados, né? Porque não podia aglomerar e tudo mais. Mas de alguma maneira a gente tem que achar maneiras de olhar para a morte e olhar para o fato de que os mortos morreram e de olhar para o fato de que os vivos sobreviveram, porque isso organiza a sociedade como um todo, né? Então, eu acho que tem uma questão importante que você resgata aí quando você fala disso. Te agradeço por trazer de volta, né? Essa colocação do chefe do John May, que é uma passagem forte mesmo do filme. Bom, mas acho que a gente podia, né, enfim, circular um pouquinho mais comentários, mais coisas. Gente, alguém? Oi, professor, boa noite.
Eu sim, fiquei bem... Já tinha visto esse filme uma vez. E 2 vezes, na verdade. Vi a terceira de novo. Falei, esse filme é bem bom. Eu gosto muito, assim. A parte que me encanta muito, principalmente na hora da ligação do último caso dele, que de praxe ali, ele tá anotando as coisas, né, como de sempre, e na hora que ele recebe o endereço, ele para. A primeira vez que eu vi, eu falei assim, esse filme pode ser fantasioso total se for ele que morreu, porque para mim faria muito sentido, porque já tinha explicitado um pouco da vida dele, como ele era um pouco solitário, assim, eu falei, tá na cara que ele que morreu e esse filme vai ser completamente fantasioso e vai para outro lado. Mas, na verdade, foi essa parte do estranhamento do Freud que você trouxe, né, ali. Que faz muito sentido, porque a partir dali eu vi que ele quis mudar um pouco. Até quando ele foi pedir o chá preto, ele pediu... Aí eu falei, não tem o chocolate quente aqui. Ele falou, não, então vou testar aqui, vou pegar o chocolate. Comeu aquele negocinho que ele recebeu do amigo do Billy Stoke, né? E assim, ele parece que ele viu que poderia ser ele mesmo ali, né? Tanto que era um cara diametralmente oposto de onde ele morava. E eu tenho certeza que ele meio que se assustou ali na hora que o cara perguntou, tu não conhecia ele? Ele falou, não conhecia. Era um cara do mesmo prédio, né? Não tinha nem ideia de quem era. E assim, eu fiquei... esse filme é muito bom. Eu gosto muito, assim, várias coisas dele me chamam muita atenção. E também nos traz para essa ideia de solidão, né? Porque, querendo ou não, a gente é solitário em alguns momentos, assim, tem que ser, para mim, em alguns momentos a gente precisa do nosso tempo, né? Mas também precisa dessas relações sociais. Tanto que ele se sente ali meio que sem ter uma base, né? Tu percebe ao longo do filme que não tem ninguém que realmente tem um contato mais íntimo com ele, assim. Só no final do filme, mas aí a gente já sabe o que acontece, né? Mas eu queria deixar esse comentário aí. Eu gostei muito dessa teoria da estranheza do Freud, que eu não tinha associado, mas completamente faz muito sentido. Legal. Pô, feliz saber que alguém mais tinha assistido e gostado do filme antes. Que bacana, Wendel. Obrigado. Sabe que essa coisa da solidão... Bom, se alguém quiser falar, fala que eu paro, tá bom? Só tô comentando aqui. Me remeteu, tem uma coisa que eu ouvi algumas vezes nos últimos anos e no consultório, né? E tem me chamado a atenção, assim. Porque acho que tem um caráter de sinal social, assim, né? Não é um sintoma, mas é um sinal social. Algumas pessoas já me contaram que tiveram essa ideia de deletar o perfil em alguma rede social, uma ou mais. Né? Então a pessoa apagou o perfil no Instagram e o interesse dela era ver se alguém ia anotar. Né? E aí eu acho que tem um debate nesse sentido. Né? É a presença da ausência, sabe? Né? Então a questão não é quantas pessoas vão curtir a minha foto, mas é quando eu parar de colocar fotos, quem vai se importar? Né? Quem repara que eu tô lá a ponto de, né, reparar na minha ausência. E eu acho que isso tem a ver com essa questão da solidão que você aponta, né, Wendel? Que eu acho que é uma coisa que é difícil de enxergar, porque de fato é isso, nos nossos tempos, né? Você tem uma saturação de conteúdo que leva a crer que a questão é entre presença e mais presença. Né? E aí, com isso, a gente perde o caráter da insistência propriamente, né? De uma coisa que está um pouco abaixo da presença. Né? A questão não é se 2 ou 20 ou 2.000 pessoas curtiram o meu post, né? Mas é quantas pessoas se importam. E isso está em outro lugar. Né? E a gente vai correndo o risco de se tornar uma sociedade em que todo mundo produz muito, todo mundo curte muito, todo mundo, né, enfim, trabalha muito, mas ninguém se importa. Né, que acho que tem uma frase, uma carta, na verdade, que o Thomas Mann mandou para uma colega dele lá, não vou lembrar quem é agora, mas aí ele falava, olha, eu fico muito feliz de ver que tem tantas profissões de cuidado e que tem tanta gente com uma possibilidade de estender a mão quando alguém passa algum tipo de dificuldade.
mas me preocupa a perspectiva de a gente construir um mundo em que todo mundo vire enfermeiro de todo mundo e ninguém mais seja alguém. Né? E eu acho que tem uma provocação nesse contexto que é em relação a a insistência do singular. É esse ponto. Né? Isso tem a ver um pouco com o imprestável, no sentido de uma coisa que não está aí para ser útil. Né? Não é pelos préstimos que aquilo me traz que eu estou conectado com aquilo. Sabe? Mas é pelo fato de que a vida insiste e existe. Né? Eu acho que é um ponto... Vai ficando com a cara meio filosófica, pode parecer que eu estou numa viajoca louca aqui, mas eu de fato acho que isso tem implicações práticas, né? Principalmente do ponto de vista dos profissionais do cuidado, né? Que a gente possa não só estar segurando todo mundo para ninguém cair, né? Mas assim, a gente está tentando fazer com que seja possível se importar, né? Ó, a Joana abriu até o vídeo agora. Uma coisa que eu queria comentar é que em nenhum momento do filme eu achei que ele era bobo. Não foi uma coisa que passou pela minha cabeça, porque na minha ideia, ele se enxergava muito naquelas pessoas que não tinham ninguém, sabe? Porque ele não tinha ninguém. E eu acho que talvez em algum momento ele pensasse, tipo, quando eu falecer, quem é que vai fazer isso por mim, sabe? Quem é que vai estar no meu funeral? Tanto que no fim, eu assisti com meu namorado, eu falei, bah, mas se existir um afterlife, ele vai ser o mais com amigo, né? De todos, assim. Porque olha o que ele fez para as pessoas, né? Daí no filme fazem esse afterlife acontecendo, né? Mas eu não achei ele bobo, nunca achei. Eu achei ele muito triste e vazio. Me impressionou muito a maçã. Até a maçã era sem vida, sabe? E quando ele cedeu, eu não sei se é cova que fala, mas ele cedeu o lugar da cova dele, que era um lugar mega bonito, com a árvore em cima do morro, para outra pessoa, porque para mim pareceu que ele disse, essa pessoa viveu, sabe? E eu não vivi. Tipo, era Billy Stroke? Eu sou ruim com o nome. Parece que ele meio que falou, essa pessoa, olha quanta coisa essa pessoa viveu, sabe? No fim ela estava sozinha, mas olha quanta gente ela impactou e quanta coisa aconteceu quando ele estava presente. Tipo, até o policial que prendeu ele tinha uma coisa boa para falar dele, sabe? Parece que ele falou, eu não sou nada, então até minha cova é tua agora, sabe? Isso eu achei muito triste, e eu achei ele extremamente triste, eu não achei ele bobo, sabe? Entendo. Faz sentido. Interessante. Eu usei isso, né, enfim, do bobo, assim, porque acho que é um jeito de ajudar a imaginar, né, para as pessoas que não viram o filme, né, acho que tem uma coisa da apresentação dele, né, enfim, a apresentação dele me parece evocar um pouco isso, né, sabe, o bobão, assim, um cara meio devagar, que não saca muito as coisas, mas eu acho que aí tem uma sensibilidade, né, do filme, né, que aí acho que é outra evocação do Dostoiévski, que é o Idiota, né, tem um livro do Dostoiévski que chama O Idiota, e que tem esse personagem, né, que ele é, do ponto de vista diagnóstico, né, na época do Dostoiévski, idiota não era só um xingamento, mas era um diagnóstico também, e tem esse personagem que é um cara que não entende muito as coisas e tal, e, no entanto, ele tem uma certa sensibilidade, tem uma certa presença, né, então eu falei disso, né, do John May ser bobo, nesse sentido de ele ter esse modo de apresentação, né, então não que ele seja propriamente bobo, mas ele se apresenta como, ou ele é percebido como um, né, em meio à vida social cotidiana, né, esse tipo de coisa. Mas aí acho que tem um diálogo interessante, inclusive, assim, uma coisa que você falou da maçã, eu acho legal, que é na filmografia, né, na estratégia ali do filme, tem essa coisa da natureza morta, assim. Né, não sei se vocês repararam nisso, mas tem várias, né, tem umas tomadas, que é uma tomada parada ali, né, e aí tá o velho ali, né, com o cigarro ali, né, pendurado ali no segundo andar lá. E aí tá o lugar onde ele come, né? E aí tá lá o jogo americano e o garfo, a faca e a maçãzinha, né? Tem essa coisa da natureza morta, assim. E eu acho que tem uma coisa muito bonita do filme, e aí eu vou soltar um pequeno spoiler aqui, mas na cena final, em que ele não tá mais lá, e aí essas mesmas cenas aparecem de novo. E pro espectador, eu não sei se para vocês, né? Enfim, mas para mim ficou muito forte a vida daquilo. Né, você percebe a ausência do cara, né, aquelas cenas aparecem, você fica um pouco emocionado porque evoca o cara,
né? E aí eu acho que tem essa coisa da insistência da vida, né? Assim, depois que ele não tá lá, esses mesmos lugares onde ele esteve, e ainda que ele coloque aquela coisa de um jeito que parece asséptico, né? Parece que ele arruma de um jeito neutro, mas aí o filme volta lá depois e você vê que tem a marca dele ali, tem a presença dele ali, né? Eu acho que tem uma coisa interessante do uso, né, dessa iconografia da natureza morta, assim, sabe? Que eu acho que é bem potente, sabe? Maiara, a natureza morta aparece como Memento Mori, não entendi, não faço ideia, agora ficou chique demais pro meu gosto. Pro meu gosto não, pra minha capacidade, pro meu gosto tá ótimo, mas pra minha capacidade eu não dou conta. Mas pode ser, não sei, se você achar que é isso e quiser comentar, a gente agradece, eu mesmo não saberia dizer. Tu comentou, desculpa interromper, o João, Ele é o João que tem por aí, mas é que a gente tá assistindo junto. João Soares, tá bom. Tu falou que depois eles ficam mostrando de novo os cômodos da casa dele, e isso aí meio que remete também que alguém vai entrar na casa dele futuramente, que vai executar o mesmo trabalho dele, assim, Sim. Então, Sim. Seria meio que a ótica que outro futuro colega, teria do cômodo da casa dele, assim. Bonito, legal, bacana, faz sentido. Uma coisa que tu falou dele ser bem metódico, eu lembro quando ele foi visitar um ex-amigo, ex-colega do... Como é que é o nome do cara? Stroke? Billy militar aquele. Esse. E daí, tipo, ele monta um jantarzinho exatamente igual ao jantarzinho que ele monta, né? E daí ele fala, não, tá perfeito. Puta, é genial essa cena. Sim. Você falou da filmografia também, tem um negócio assim que eu achei legal também, que normalmente os quadros eram tudo mais parado, eles eram mais longos, os planos, e eles tinham um enquadramento que eram super abertos, então na verdade tipo, tu via todo o corpo dele, mostrava a solidão, então era ele presente naquele local, assim, com muito espaço e respiro, assim, no ambiente. E conforme, tipo, teve aquela promessa de romance que ia ter com a personagem lá, da filha do Billy Stoke, eles estavam fazendo uns enquadramentos menores, assim, eram uns closes. Isso. Trazia mais emoção, assim, tava tudo mais claro, ele tava sorrindo, teve esse lancezinho, assim, era bem legal. A cor mudou também, tinha mais movimento de câmera também. A cor parece que mudou. Mudou. Tem um momento que o filme embarca nisso, né? Tem essa hora, né? Depois que a Kelly, lá, a filha do cara, né? Enfim, de alguma maneira enxerga ele, enxerga a beleza, né? No olhar dele, né? Porque ele tá ali, eles se encontram num café, né, para quem não assistiu o filme, então, né, enfim, o tal do Billy Stoke, o John May encontra a filha, né, enfim, então ele encontrou numa pessoa, né, enfim, que é conectada com esse cara, o último caso dele, e aí ela chama ele para um café, e ele tá empolgadaço, ela quer encontrar com ele, a bem da verdade. Ela foi encontrar com o cara, porque achou o cara simpático, sei lá, bonitão, sei lá, que ela viu nele. E ele tava lá falando, né, enfim, da cova, das coisas, e olha, eu pensei nisso aqui, ó, e tem essa música que super conecta com essa parte, e aí ele tinha esse vinil, então eu queria fazer não sei o quê. E aí aparece ela olhando o olhar dele, né, e aí tem um encontro. Me parece assim, ó, a vez em que ele encontra um outro vivente, né, uma outra pessoa que tá viva. Porque ela olhou, ela viu ele ali, né? E a presença dele cuidando daquilo, não só um maluquinho, né? Porque o padre olhava para ele, né? Enfim, fazendo aqueles monte de velório de gente que ele não conhece, e achava ele meio esquisitão da cabeça, né? O cara meio estranho e tal, né? Enfim, o funcionário lá do necrotério, né? Enfim, achava ele inteligente, porque ele era bom de palavra cruzada e tal, mas também, o cara, pô, você não devia estar aqui, você devia ser rico, tipo, não sacou o cara, né? E a Kelly Stoke olha para ele, ela vê ele, né? Ela enxerga né, essa presença dele, essa vitalidade dele, né? E aí eu acho que o filme entra nessa sacada, que acho que o João bem aponta, né, que é um momento em que o filme até, sei lá, né, enfim, falta uma Jennifer Aniston ali, porque vira uma coisa quase uma comédia romântica, né? É bonitinho, ele tá contente, ela tá contente, e aí, né, enfim, fica mais dinâmico, mais fluido, não sei o quê.
Mas, né, enfim, a pegada do filme não é bem essa, quem assistir verá, né? O filme, né, enfim, tem uma outra reviravolta em cima disso, não é uma comédia romântica, né? Que fique claro. Cristina fez um comentário, queria resgatar, fez um comentário aqui no chat, que a Cristina fez uma relação com o nosso contexto, em que no início da pandemia muita gente falava, bom, só tá morrendo quem tem comorbidade, quem tem idoso, quem é idoso. O excelentíssimo presidente, né, falou exatamente isso. Numa referência clara à limpeza. Né? Bom, quem não for forte vai morrer, quem for forte fica. Né? Então morreu uns veinhos aí, bom, até tá, né, enfim, desafogada no SUS. Né? Óbvio que não sou eu que estou dizendo isso, eu estou, né, enfim, ironizando gente estúpida que falou esse tipo de coisa. E acho que faz sentido, Cristina, de que tem uma referência do filme a essa função de cuidado, não no sentido de que ninguém pode morrer, mas no sentido de que todo mundo importa. E aí eu acho que, né, enfim, faz muito sentido o seu resgate, né, enfim, a sua aproximação desses cenários, né, eu acho que realmente tem tem uma contribuição, né, para essa situação nossa. Isso eu acho que se relaciona muito com o apagamento da cultura indígena aqui no Brasil, sabe? Como no governo militar a ideia era, tipo, te adapta, sabe? Vem para nossa sociedade ou não tem o que fazer com você, sabe? É, tipo, muito ofensivo e invasivo e essa coisa de ter que se adaptar, sabe? E isso até hoje, né? Tipo, samba não pode, marginaliza samba, e daí se tu gosta de samba, vai preso, vadiagem. Agora, mesmo teve do funk, né? Funk não pode... marginaliza, tenta criminalizar. E é sempre assim, parece que vai acontecendo, é muito triste isso. Dá muita tristeza. Até, tipo, eu tava falando com ele sobre as Olimpíadas e as pessoas que falam, tipo, nossa, mas como que agora todo mundo vira patriota, né? E eu fico, mas tá tão difícil. Realmente vai querer ficar jogando. Estava tendo sobre skate, né? Estava compartilhando sobre skate. Skate também foi marginalizado assim no passado, né? Jogando quadros e tal. Com certeza, exato. Né? E essa aproximação que você traz em relação às comunidades indígenas, né? Eu acho isso é muito forte, né? Porque teve, no começo desse governo, né? Se não me engano, foi a primeira vez que o Bolsonaro foi falar na ONU, e ele levou, né, alguns representantes, né, enfim, pretensos representantes de comunidade indígena, enfim, pessoas egressas, né, de comunidades indígenas, e que apresentam um discurso que é pelo direito de cidadania. Né, e o direito de cidadania significaria tirar a demarcação de terras indígenas como aquilo que não é para ter atividade comercial, atividade de cunho extrativista e etc. E aí, né, enfim, esse governo muito, né, enfim, malandramente pega essas pessoas para tentar apresentar um discurso de que a preocupação é humanitária. Porque, né, enfim, os indígenas querem trabalhar, os indígenas querem acelerar, os indígenas querem estar conosco, eles querem ser produtivos, eles querem ser utilitários, eles querem ser instrumentais, né, enfim, esse movimento, eu acho que é muito, dialoga com esse mote, né, que eu estou pensando aqui do filme para a gente debater, e eu acho que tem uma contraparte interessante nesse sentido, que é da ética dos povos indígenas. Porque os indígenas têm um modo de resistência que não é de combater ativamente, no sentido de que eles vão numa guerra contra. Né, assim, o grosso dos povos indígenas brasileiros, essa até é uma questão, né, enfim, povos indígenas no território que hoje em dia a gente chama de Brasil, os povos autóctones dessa região, que tem um funcionamento muito mais próximo do anarquismo, no sentido de que eles não têm um interesse de se organizar para derrubar um regime específico, né, mas tem a afirmação de um modo de vida. E isso traz algumas das peculiaridades, né, do modo como, na Constituição de 88, a gente reconheceu a cidadania dos indígenas,
que tem um contraste em relação ao caso do Peru, ou do Equador, ou da Bolívia, né, que tem uma coisa do plurinacionalismo, porque os povos autóctones daquelas regiões tinham uma organização hierarquizada, e eles tinham uma função de produtividade já embrenhada no modo de sociabilidade deles. Eu não sei se vocês estão acompanhando o argumento aqui. Tem uma coisa do improdutivo que é afirmado porque está inserido numa ética, e essa ética faz parte de uma sociabilidade, de um modo comunitário, né? E aí o ponto é poder afirmar essa diferença, né? Então acho que tem um ponto de debate interessante aqui, que né, enfim, a partir dessa aproximação, né, que a Joana fez, que achei super interessante, porque a gente resgata, então, né, enfim, essa ética, né, a questão da ética para além de um mantra específico, né, enfim, então não é a carta da ONU sobre a ética, é essa coisa, né, enfim, do intrinsecamente humano, né. Acho que esse é o ponto interessante que dialoga com o estranhamento e tudo mais. Eu acabei de esquecer o nome do rio que foi destruído pela queda daquela barragem que teve alguns anos atrás. E, tipo, aquele rio era religioso para algumas comunidades indígenas. Ele tinha mais significado que só um rio, sabe? Como teria para nós brancos, do caso. E é muito triste pensar que, tipo, essas comunidades ribeirinhas, elas não querem outra terra. Elas não querem, tipo, dinheiro, elas não querem o que a gente quereria. Não tem compensação. Matou um Deus, sabe? Matou algo muito maior para eles. Isso é muito pesado, porque a gente, em outra liga, a gente fez um simpósio sobre saúde indígena, e uma das palestrantes, ela fez faculdade, né? E ela fala que era muito estranho para ela estar na faculdade, porque até o nosso tempo é diferente, sabe? Tipo, para eles não existe marcar 8 horas da manhã, não tem esse cronômetro para eles, sabe? É tipo, sei lá, nasceu o sol, todo mundo se encontra. E para ela mudar esse ritmo de vida, eu acho que encaixa com o que tu falou dessa sociedade que fica te impulsionando. Para ela era muito difícil se adaptar a isso, sabe? E ela era mãe também, então ela levava a filha dela para aula e ela se sentia totalmente rejeitada, se sentia num lugar estranho, que não tinha ninguém amparando ela, ninguém queria que ela estivesse ali, praticamente, né? É que nem aquela obra de arte que eu não lembro quem fez, mas é sobre migração, que é um tapete que diz welcome, só que é um tapete que é feito por várias agulhas afiadas, que é para ser como um imigrante se sente chegando em outro país, sabe? Tipo, os refugiados, principalmente, né? Bem-vindos. E é como se a gente recebesse os nossos povos nativos como imigrantes desse jeito, sabe? Eu acho que nem era isso que eu ia falar, mas foi isso que saiu. Começa a costurar as coisas. Não, mas muito bom. Essa ideia, quando tu falasse dessa questão do indígena, aqui na URGS em 2019, eu acho, foi colocado no cronograma, nas disciplinas obrigatórias do curso de psicologia, relações raciais e tal. E aí a gente conversava sobre isso, que teve alguns alunos indígenas na URGS, nós temos, inclusive, né? E aí eles têm uma relação, assim, com o sagrado, assim, uma visão de mundo bem interessante, e inclusive com a natureza, sabe? E em dias de chuva, se não me engano, quando chovia, tinha colegas que não iam nas aulas. Daí, os professores falavam, vocês precisam ir, né? Vocês vão faltando demais em tempos de chuva e tal. E aí, só que a disciplina, eles estavam aproveitando bastante as disciplinas, estavam gostando, aprendendo, se inteirando e tal. Só que em dias de chuva, a relação deles com a natureza é um pouco diferente. E isso fazia com que eles, de alguma forma, por algum sentido, não se recolhiam, assim, né, nas aldeias.
talvez provavelmente porque a chuva tem aquela ideia de que está limpando e tudo mais. E aí os professores falavam, vocês têm que vir na aula e tal. E aí, tá, mas o que pode acontecer? Eles perguntavam, né? Vocês vão ter que... Pode acontecer de vocês perder a disciplina e depois, ano que vem, ter que fazer tudo de novo. E aí eles falavam assim, tá, mas então tem que fazer de novo, mas que ótimo. Tem sido um aprendizado muito bom, sabe? Sabe, tipo, olha a mentalidade. Enquanto que nós, no mundo branco, quando eu digo nós, é porque eu estou inserido nesse mundo, apesar de eu ser preto, a mentalidade capitalista, digamos assim, não, nós temos que terminar de uma vez e correr, não importa, vamos lá, vamos tentar terminar essa disciplina para ir para a próxima e tal. Eles não, tá, mas se eu fizer de novo, ótimo, porque tem sido tão grande o conhecimento que a gente tem construído que eu não me importo de fazer de novo, sabe? Então, e a nossa cultura tem feito esse epistemicídio, digamos assim, né? Porque, e aquela ideia do epistemicídio é isso, que a morte começa antes do tiro, né? Não é somente o assassinato brutal, como tem acontecido aí com as comunidades indígenas, mas também essa morte de conhecimento deles, né? Não, o teu conhecimento no nosso mundo não se encaixa muito bem, entendeu? Essa ideia é horrível. E isso acontece até com a questão racial, né? O Fanon, né? No livro Máscaras, Pele Negra, Máscaras Brancas, ele fala sobre isso, né? Dessa ideia que a gente tem que se inserir na sociedade enquanto pretos, mas nós precisamos se inserir com uma máscara branca. Então, é bem complicado isso, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Não, acho que para todos esses ângulos, né, enfim, para onde a gente vai caminhando ao longo dessa nossa discussão, eu acho que volta esse ponto da maleabilidade necessária da trama social para garantir, né, enfim, que ela não vire as costas para nenhum, né, dos seus. E aí, de novo, é isso, né? Enfim, isso não significa um pacto ursinhos carinhosos de todo mundo é do bem e se a gente se abraçar vai dar tudo certo. Não é isso. Né? Assim, mas é no sentido do desconhecimento de alguns. Né? E aí entra uma diferença importante. Né? Então, acho que tem esse ponto, e aí acho que é isso. Né? Enfim, acho que tem algo da ética que aparece em muitas, né, enfim, das etnias autóctones aqui do Brasil, que caminham nessa direção, né, até estava lembrando, a Joana estava falando alguma coisa, já não lembro o quê, e eu lembrei de umas explicações que o Davi Copenaua faz naquele livro dele, que é bem interessante, que chama Queda do Céu, e ele fala dos ritos fúnebres, né, enfim, dos Yanomami, que envolve essa perspectiva de o corpo morto, né, enfim, ser deixado amarrado a um tronco na floresta por alguns dias, para que as formigas e os outros, né, enfim, seres ali que de alguma maneira se alimentam de restos, eles comem tudo, e aí fica só os ossos, e aí os ossos são queimados, triturados, e aí eles são ingeridos pela tribo, né, enfim, pelas pessoas ali daquela família, né. E a ideia de que a floresta, né, enfim, porque o Davi Copenaua fala muito disso, assim, né, enfim, eu não habito a terra, eu habito a floresta. Né, assim, o lance dele não é exatamente aquele pedaço de terra, né, a gente que faz esse tipo de olhar, né, isso a gente que eu digo os brancos, né, faz esse tipo de olhar de esquadrinhamento, né, da terra. E aí o Copenaua insiste nisso, né, a gente habita a floresta. O John May, de alguma maneira, diria, né, a gente habita a comunidade. Né, a minha questão não é que a família tem que vir para lidar com os custos, né, até aparece ele falando isso no filme, né, vocês não têm que pagar, não é que vocês têm que pagar o velório, é que, bom, eu achei que poderia te interessar, né, e não é porque ele quer garantir entretenimento para a população também, obviamente, né, enfim, é uma função da cidade, é como se ele sentisse que ele habita a cidade. Né, não o território cidade, mas o ente afetivo cidade, assim como Copenaua habita a floresta, não o conjunto de árvores floresta, mas o ente afetivo floresta. E aí acho que entra um desafio para nós, enquanto cidadãos, e também enquanto, né, enfim, profissionais do cuidado,
que é de conseguir cuidar das pessoas, não no sentido de uma adaptação, né, mas no sentido de um olhar que se importa, né, e aí eu acho que esse é o ponto que eu acho que para mim fica, assim, né, que eu tô repetindo aqui como um mantra, porque eu queria deixar como legado, né, e acho que volta até um pouco, eu fiz uma menção, né, enfim, ao nazismo e tal, e tem uma ética específica dentro do campo dos estudos judaicos em relação ao Holocausto, né, enfim, a Shoah para eles, que é a ideia de que a gente pode perder a cidade, mas a gente não pode perder nenhum dos nossos. Tipo, no sentido de que, se a gente tiver que entregar alguém para salvar a cidade, esse preço é alto demais. Né, isso é claro que tem uma referência, tem um debate, né, em relação a perspectivas de colaboracionismo, né, quanto a gente tem que colaborar com o sistema para poder ter o direito de sobreviver. Essa questão, do jeito que ela está colocada, ela custa caro de partida, né? Então acho que volta um pouco essa função do cuidado, né? Eu acho que eu estou um pouco tentando dar uma dignidade diferente para o conceito de cuidado, né? Cuidado não é ajudar a velhinha a atravessar a rua, né? O cuidado é com o ente afetivo, né? Não é cuidar uns dos outros, né? Que nem o Thomas Mann dizia, né? Não é a gente virar todo mundo enfermeiro uns dos outros, né, mas a gente cuidar do que é nosso de nós todos, é maior do que cada um de nós. Eu não sei se vocês já viram aquele seriado, não sei se é o seriado ou documentário, que é o Guerras do Brasil, tem no Netflix. Eu lembrei quando tu falaste que os indígenas não tinham essa coisa de combater, se juntar para combater, que muitos têm, né, mas digamos, tipo, tu chega um povo novo aqui, digamos, eu estou em 1500, eu sou um indígena. Chegou um povo novo. Chegou depois de uma viagem absurda, que ninguém tinha feito antes. Chegaram estrupiados, morrendo de fome, não sabem comer o que tem aqui. Os povos indígenas deram comida para essas pessoas, receberam essas pessoas, senão eles não tinham conseguido invadir esse lugar depois, sabe? É muito louco pensar isso, que não é a mesma lógica. E é um cuidado também, né? Sem dúvida. Interessante. Tem um momento do filme, agora voltando bem assim para a ideia do filme, mais pro final, assim, tem um momento que eu achei interessante, eu não sei se eu tive essa impressão, mas acredito que talvez alguém tenha tido também. Tem um momento que um carro, né, estilo doblô, assim, sai, tipo um carro de entrega, assim, sai bem rápido, e por descuido derruba alguns itens e tal. E ele tenta avisar, assim, desesperadamente e tal. Depois aparece ele comendo, né, o que caiu do carro, tal. Ali eu tive a ideia de que ele estava, assim, de alguma forma, assumindo o personagem, né, ou se personificando de acordo com os clientes dele. Depois, inclusive, ele sentou e bebeu com os mendigos ali e tal, sendo que ele nem bebia. E depois ele tentou fazer a mesma coisa que o último cliente dele, o Stott, eu acho, uma coisa assim. O último cliente dele havia feito, que era se pendurar pelos dentes na janela e tal. E ele tava parecia que ele estava se vendo na vida do cliente, né? Inclusive, logo depois e tal, ele parou na rua e começou a urinar no pneu de um carro, né? Inclusive, deu a impressão que a filha dele também, a filha do último cliente aquele, sentiu uma certa ligação com ele, assim, talvez afetiva, né? Talvez amorosa e tal. Mas parecia que aquela carência de pai que ela tinha, somada ao fato que aquele homem que veio até a casa dela somente por causa do pai dela, lembrasse o pai dela, né? Dá a impressão que ele se tornou um vínculo paterno que ela não tinha com o pai, né? Talvez por eles, os dois, serem as únicas pessoas no mundo, digamos assim, que se importassem com o falecido e tal, né? Sei lá, dá para fazer essa leitura, talvez. Sim, sim. Eu acho que tem toda uma série, né, de associações dele em relação ao tal do Billy Stoke, né, que é o último caso, né, então tem um processo através do qual ele vai se encontrando com o Billy Stoke, e através do Billy Stoke se encontrando com uma perspectiva de vida para si próprio, né, um modo de afirmação, de alguma maneira, de uma vida outra, né. E aí, então, acho que esse é um tema, né, importante,
mas que eu acho que tem uma certa independência em relação à cena do Häagen-Dazs que você trouxe, que de fato é super interessante, né, enfim, no filme, que ele vai ali tentar avisar, né, os caras e tal, só que aquilo é uma ruptura, né, e eu acho que tem uma coisa interessante ali, de como ele marca esses acontecimentos, né. E aí acho que inclusive tem uma diferença na minha percepção, né, em relação a várias cenas dele se conectando com o tal do Billy Stoke e a cena do peixe, né, porque quando ele tenta cozinhar o peixe, não parece que ele está tentando conectar com o Billy Stoke, né, enfim, a impressão que dá é que ele recebe uma coisa ali e ele de alguma maneira celebra aquilo, por assim dizer, né, acho que tem um efeito de marcação que ele acolhe, e isso não vai só para os mortos, né, é isso que o chefe dele insiste em não ver, né, não tem a ver com ele curtir os mortos, né, a velha que morreu, né, enfim, o jogador de rugby que morreu, não é isso, né, tá num outro lugar, né, que é essa coisa toda doente afetivo e não sei o que. Parecia que ele estava tentando mudar, né, o peixe foi depois do chocolate quente, parecia que ele estava tentando mudar, daí ele queimou o peixe, eu pensei, isso aí vai ser um momento de frustração para ele, não sei o que vai acontecer, mas parecia que ele estava tentando mudar, parecia que ele estava tentando viver diferente, sabe? Uhum. Sim, sim. Só para avisar, faltou luz aqui em casa. Faltou luz, tá no escuro aqui, tá? Daí, sei lá. Tá bom, não. Tá bom. Mas, bom, gente, eu adoro o filme, então eu ficaria aqui falando sobre o filme infinito, mas, né, enfim, acho que a gente construiu uma série de coisas, talvez pudesse também já, né, enfim, ir amarrando, não sei se vocês têm alguma consideração final para fazer. Acho que foi muito bom, professor. Muito bom mesmo. Tivemos Legal. um ótimo proveito e eu fiquei pensei, poxa, muito feliz de poder te receber aqui na Liga, né? A gente se conheceu lá na extensão da USP e eu pensei, cara, ele tem uma didática incrível. Eu pensei, poxa, vai ser muito interessante a gente ouvir o professor Wilson na Liga aqui. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado, cara. Cara, deixa eu só representar aqui os interesses não só da Joana, mas de um Fernando, se eu não me engano, que tinha falado antes, perguntou as 10 vezes o link de presença para dar para dar o certificado e tal e coisa. Acho que, pessoal, o povo quer saber. Eu não sei se eu vou dar isso agora. O Stefan vai colocar isso agora, então. Isso, tá bom. Isso, perfeito. O Stefan vai disponibilizar para nós a lista e para o certificado, para o pessoal que quiser certificado. E é isso, a gente vai finalizando então. E se alguém quiser colocar mais alguma observação final aí, eu só tenho a agradecer, nós da Liga, todos só temos a agradecer mesmo, professor, de coração, e estava muito interessante. Pô, que ótimo. Obrigado, eu fico bem feliz, agradeço aí com o convite, a oportunidade, o debate, né? Joana perguntou, do meu Instagram, peraí que eu vou pôr aqui. Eu acho que é isso. Deve ser isso. E a Mayara, Mayara, achei super legais suas participações, na verdade, eu gostei, bom, teve aquela que eu não entendi, né, sobre o Memento Mori lá, eu acho que tem uma coisa, né, enfim, tem uma coisa dele da insistência na presença da morte como um fato, né, eu acho que isso é uma coisa do filme, mas eu acho que isso não é uma coisa do John May propriamente, acho que não é muito do personagem, sabe, eu acho que o posicionamento dele não me parece remeter muito a isso, né, a minha impressão, assim. Mas o filme, acho que sim, tem esse nível, né? O filme tem, né? Enfim, a morte é um personagem importante do filme, por assim dizer, né? Então eu acho que o filme tem esse efeito e pode ser associado a esse campo, né? Do Memento Mori e tal. Saiu o formulário. O tão aguardado. Isso, eu estava com problemas com o meu WhatsApp no meu computador, mas... Tranquilo, Stefan, não, tranquilo, cara.
E a Bruna Simões comentou, bom, Bruna Simões, cara, vou falar para todo mundo aqui, eu tava começando a dar aula em faculdade, 2014, isso eu acho, Bruna Simões teve aula comigo na Anhembi Morumbi, e a gente aí, né, enfim, rodou um monte, né, enfim, Bruna tá morando em Montes Claros, é isso que você mora agora? Eu estava em Montes Claros, como eu terminei a graduação, eu estou numa cidade vizinha aqui, bem pequena, chamada Porteirinha. Oh, Porteirinha! Adorei! Depois ainda eu vou te procurar para a gente conversar, tem uns projetos aí. Da hora, tá bom, mas saudações aí à Porteirinha e valeu, pô, bem legal. Valeu, galera, foi muito bom. E, gente, bom, Sandra, brigadão aí, brigadão. Gente, então é isso, obrigado aí pela ocasião, pela oportunidade da gente trocar, sempre que vocês quiserem, né, enfim, vocês já perceberam, né, eu gosto de falar, gosto de pensar, gosto de trocar ideia, então, manda ver. E, Giano, então, bom, podemos? Isso. Dá um tempo, podemos então. Eu vou O Stefan, gravação. você vai terminar a gravação, tá bom. Então tá bom, tchau gente que estava assistindo a gravação. Stefan